A produção de frutas, o cultivo da uva e a fabricação artesanal de vinho se estabelecem como algumas das principais atividades da região. No início era com mula, tinha que tratar as mulas para ir lavrar com o arado, um que puxava a mula, por exemplo, aqui no Paraná. É tudo difícil, era muito difícil mesmo. Mas a gente se acostumou. Mas aí começamos a vida, fomos indo, graças a Deus. Hoje eu trabalho mais na agricultura, nas madeiras, essas coisas aí, plantação. Os filhos, então, eu dei a cantina para eles. Apareceu o pai, então se dividimos entre irmãos, demos uma cantina para eles. Os italianos, originariamente expulsos do norte da Itália por causa da falta de terras, legaram aos seus descendentes hábitos e tradições de uma Itália que já não mais existe, como o jogo da mora, ou mesmo o dialeto vêneto. Allora viene fuori il carro che le volte fa il punto, chiama questo che l'altro cata ingrassato e che dà una ridadetta per sopra, perché che grassa gracia. Os meus irmãos cantavam na roça, era normal, em festas da comunidade, em igreja. É um costume, uma tradição dos italianos, né? Cantar. A cada voz tem um soprano, tem um contralto, tem um baixo, tem um barítono. Nós éramos em 10 e todos entre eles falavam italiano. E eu, que sou o último, eu falo português. Apesar que fui meio mal, mas eu falo só português. Se no sul do país os imigrantes mantiveram uma cultura rural e isolada, no estado de São Paulo, mais ao norte, as marcas da imigração italiana se disseminaram pelo mundo urbano, alcançando boa parte da população brasileira. Durante os 2 últimos séculos, o estado de São Paulo recebeu perto de 2 milhões de italianos. No início, a maioria vai trabalhar nas lavouras de café, mas com o tempo se transferem para cidades, onde iniciam novas atividades. Estima-se que o Brasil tem a maior população de descendentes de italianos fora da Itália. Eles somam hoje 25 milhões de brasileiros. Desde que acabou a guerra, a situação era muito crítica. Eu já tive aqui no Brasil meu tio e também o meu falecido pai, que era muito antes que eu. E meu sonho, quando estava crescendo, aí pensava sempre de vir um dia aqui a achar ele, a visitar ele aqui no Brasil, para me fazer uma nova vida. Porque com a grande guerra a Itália ficou completamente destruída. Eu me fiz a vida, tudo aquilo que desejei da minha vida eu tenho realizado nessa magnífica terra. E graças a Deus formei a minha família, estou muito contente de jamais sair dessa terra aqui. Nem para a minha terra onde nasci fui tantas vezes, mas não consegui me acostumar.
Eu quero ficar aqui o resto da vida, com toda a minha família, crescer mais e ainda crescer mais. Que a liberdade que temos aqui e o futuro acho que é bem maior que aqui na Itália, ainda não está tudo. Do outro lado do mundo vieram os japoneses. Como os italianos, eles foram inicialmente recrutados para o trabalho na lavoura do café, mas aos poucos foram se tornando proprietários de terra e mais tarde passaram a viver nas cidades. São Paulo é hoje a maior cidade japonesa fora do Japão. Os japoneses no Brasil reconstituíram de forma meticulosa alguns ambientes da sua cultura. Este templo budista poderia perfeitamente estar em Kyoto ou Nagoya, mas não está. Nós estamos em Itapecerica da Serra, na periferia de São Paulo. São Paulo, por exemplo, em 1891, 95, 96, 97, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, recebeu a cada um desses anos mais de 100 mil imigrantes. Só a comunidade japonesa vinda da província de Okinawa, que é a maior imigração japonesa que existe aqui em São Paulo, nós temos mais de 120 mil descendentes e okinawanos morando aqui em São Paulo. No caso dos imigrantes japoneses, os primeiros imigrantes, em sua grande maioria, eram jovens, nem sempre agricultores, e nos anos 20 e 30 também começam a vir muito imigrante do meio urbano. O imigrante teve uma ascensão social muito mais rápida, porque ele foi trabalhar na fazenda de café, mas logo em seguida ele conseguia comprar terras, porque o Brasil tinha interesse na colonização. Então existiam terras a serem leiloadas ou vendidas e existiam companhias de colonização. Eu nasci numa fazenda de propriedade de japoneses, então até os 5 anos praticamente só falávamos em japonês, porque não só em casa, mas meus amigos também eram todos de origem japonesa. Nós aqui, filhos principalmente de imigrantes, nós, por exemplo, eu falo um japonês que não existe mais nem no Japão. Às vezes eu encontro com professores do Japão, ou mesmo imigrantes japoneses, ou pessoas que vêm, turistas, e que conversam comigo em japonês, e eles sentem alguma dificuldade, porque existem expressões japonesas que eu utilizo e que não se utiliza mais no Japão. Agora, quando a gente vai para o meio urbano, você começa a conviver com outras populações que não só da sua comunidade. Esse perfil do imigrante que veio para cá, geralmente ele veio por problema econômico no seu país de origem. Que a imigração geralmente acontece por problema econômico, religioso ou político. Mas a grande maioria que veio para o Brasil foi por problema econômico no seu país de origem. Então, essa garra de trabalhar para vencer, eu acho que nós, filhos e netos de imigrantes, ainda herdamos isso. A influência da cultura japonesa na formação do grande caldo da cultura brasileira se manifesta, a meu ver, por vários canais. Alguns mais sólidos e mais, digamos, perenes, e outros mais circunstanciais, mais ocasionais. Como, por exemplo, a questão da influência da comida japonesa no cardápio brasileiro. Hoje a gente vê em restaurantes japoneses aquilo que 10 anos atrás seria inimaginável. A gente vai ao restaurante japonês tarde, depois das 9 horas, porque os japoneses comem mais cedo. Então, nos restaurantes a gente vê os japoneses até 8h30, 9 horas, depois os brasileiros, os não japoneses. E, então, depois das 9 horas, o restaurante cheio, praticamente